Estamos aqui na Servaleza, essa empresa mundial. E aqui ao meu lado está o Frederic, ele que é presidente mundial da empresa. Vai estar falando um pouco pra gente como que é estar expositando aqui nessa feira que é a Agroferrari no campo. Buen día y mucho obrigado para permitirme de hablar al nombre de Servaleza. Primero punto, quiero felicitar a Agroferrari por la calidad del evento. Yo estoy europea, y estoy muy sorprendido por la importancia y la calidad de la organización de Agroferrari. Segundo punto, agradecer a Agroferrari por la calidad de nuestra relación. Hace mucho tiempo que trabajamos con ellos y esperamos tener un desarrollo muy importante con ellos. Servaleza es una empresa internacional especialista en bioestimulante y elicitor. Trabajamos dos productos clave en Agroferrari que Fernando comentará, que son el Sergomil, el 60 y el Adimel. Entonces, pertenecemos a un grupo internacional que se llama De Sangos también, que es un grupo especialista en toda la parte nutricional. Y mira, contento de permitirme de hablar con vosotros y muchas gracias. Y obrigado, mucho obrigado. A gente que agradece de estar hoje aqui conversando com vocês e a gente quer saber qual a expectativa de vocês para esse ano de 2020. Las expectativas que tenemos es muy importante en Sudamérica. Hacemos una grande inversión, Servaleza, y lo hacemos porque la agricultura es un punto clave y Brasil es un punto clave y esperamos mucho la colaboración de Agroferrari porque nosotros como especialistas de bioestimulante y de elicitor, con la evolución que hay en el mercado fitosanitario y la preocupación que tiene el agricultor sobre el tema de medio ambiente y de calidad de producción para facilitar la exportación, y nosotros, Servaleza, queremos apoyar a Agroferrari para permitir a desarrollar estos productos que tienen alta eficacia y que respetan toda la cadena importante de la producción hasta el consumidor. É isso aí, agora vamos falar com o Fernando, ele que é gerente da Servaleza Brasil e Paraguai. E aí, Fernando, como é que tá os produtos? Conta um pouco pra gente dos produtos da Servaleza. Bom, está com uma grande expectativa com a Agroferrari. Agroferrari no campo, a gente já vem de uma parceria através de um importador, hoje diretamente com a Agroferrari. Aqui trabalhamos com o Sergomil, que é nosso potencializador de fungicidas, e uma das grandes vantagens nossa é com o Sergomil, que ele é um cobre sistêmico, o único do mercado. Ele faz a indução de resistência também, e em relação à concorrência, ele tem a facilidade de mistura por ser líquido, então não causa entupimento, e a eficiência dele é altíssima. Então são produtos, a Servaleza foca muito em produtos de origem orgânica para agricultura ecológica, justamente para respeitar o meio ambiente, para ajudar especificamente fazer a nossa parte no meio ambiente, na conservação de tudo da natureza, tudo que está envolvido. E para esse ano, para o evento, para a Agroferrari no campo, a gente está fazendo o lançamento do nosso adjuvante, que é o Adimel Mix. É uma versão nova, que ele já é usado em outros países com excelentes resultados, faz a parte desde limpeza de tanque, antideriva, desencrustante, secante. É um excelente produto, melhor eficiência do que está sendo aplicado, e também com a grande vantagem de ser um produto de origem orgânica. Então, tanto para a segurança de quem trabalha, do agricultor, do funcionário e do meio ambiente, a Servaleza está um passo à frente, por estar com essa preocupação e trazer produtos com eficiência para o campo. É isso aí, falamos diretamente dessa grande empresa que é a Servaleza, aqui na Agroferrari no campo.